Então, continuando aqui o Livro dos Espíritos, nós hoje estaremos na questão número 28. Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente, que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram distintas, daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Bom, isso aqui parece aquela brincadeira que o Chacrinha fazia, né? Eu não vim para explicar, né? Eu vim para confundir. Eu achei interessante que hoje de manhã eu estava pensando sobre a questão das palavras, como que é limitado, né? A gente falar algumas palavras em relação a sentimentos e sensações, elas realmente elas entolhem a gente não consegue, até quando a gente faz a nossa irradiação, muitas vezes, não tem palavras para descrever determinadas situações ou sensações, ou tudo fica tão pequeno, né? Quando a gente coloca em palavras, às vezes. Né? E do ponto de vista que ele está colocando aqui, se a gente imaginar quase tudo, né, que a gente não entende, a gente cria uma forma que a gente possa saber do que está falando. E assim, para eles, né, que em teoria, né, sabem do que estão falando, a gente pode não estar passando nem perto da descrição de que realmente aquilo seja, né? Mas a gente precisa ter algo palpável, digamos assim. Acho que a nossa ligação com a matéria é tão grande que a gente precisa ter algo que a gente considere palpável para entender, para até imaginar o que seja aquilo. E a gente vai criando os conceitos, né, as descrições, as ideias, para que a gente tenha noção do que a gente está falando, para quando um de nós falar, o outro possa pelo menos começar a entender. Mas não quer dizer que a gente esteja perto, né, da solução desse dilema, né? E logo no início ele deixa bem claro: dá o nome que quiser, chama do jeito que quiser, descreve do jeito que quiser. Para a gente não tem a menor importância. Isso aí é coisa de vocês, para que vocês possam se entender. E nesse meio aí, acho que às vezes a gente chega próximo do significado e acho que às vezes a gente até se afasta, o que cria grandes confusões. Mas vamos lá para o nosso Miramês. A missão da palavra. Aconselhamos ao leitor
reler, antes de iniciar esta leitura, o sábio comentário de Allan Kardec referente à pergunta 28, para que tenha força para acalmar o impulso de saber até onde deve ser alcançado. Porque neste rumo das revelações não temos outra coisa a dizer além daquilo que ele expõe, inspirado nas mais altas forças de vida. É bom e muito bom que o coração ajude a palavra inspirando-a na sua grande missão de falar, construindo e construir falando certo. Bom, então vou seguir o conselho dele aqui, eu vou ler de novo lá esse comentário aqui. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram distintas, daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Bom, o verbo que o homem já domina com certa facilidade, seu filho de longa data, educado na boca do sábio, tem a missão, junto a todos os seus recursos, de aprofundar-se nos segredos da natureza e fazer os mesmos homens compreenderem as belezas da criação. Porém, é de ordem comum entre as coisas de Deus que ele fale com toda a simplicidade, sem esquecer a clareza dos princípios. A missão da palavra é sublimada desde quando temos outros sentidos desenvolvidos para compreendê-la. Para tanto, o nosso dever é educá-la naquela escola cujo mestre maior é nosso Senhor Jesus Cristo. Com ele, a palavra atingiu os cimos da evolução, coroando com a mais alta condecoração espiritual o Verbo, ao falar como fez, quando da sua estadia divina junto a nós, da mais elevada virtude vivenciada nos caminhos da terra, o amor. A sabedoria de Deus confunde o raciocínio humano, a essência divina, ao sair de sua pureza lirial, da sua unidade absoluta e indivisível, torna-se díada, manifestando-se em tudo com todos os valores correspondentes às suas mutações, para melhor servir pela força e claridade do progresso. A razão é pobre para explicar os segredos do Criador. A evolução tem o poder de transformar a inteligência em sentido altamente dominante na arte de conhecer. Dentro de nós existem, como sabemos, os talentos divinos que são favos de luz colocados na nossa consciência pelo Senhor. Cada vez que são despertados, na expressão filosófica denominada evolução, nos mostram rumos de sabedoria, da sabedoria. Deus, na conveniência da sua sabedoria, houve por bem criar inúmeras divisões na construção da casa universal. Cabe a nós outros estudarmos todos os princípios da sabedoria e procurarmos, com humildade e obediência às leis naturais, que regem e sustentam toda a criação divina,
Pede. Cabe a nós outros estudarmos todos os princípios da sabedoria e procurarmos, com humildade, a obediência às leis naturais, que regem e sustentam toda a criação divina. Perder tempo com discussões sem sentido educativo é forçar o inconveniente a transformar-se em ignorância. Se ainda não entendemos o que almejamos conhecer, é bom guardarmos serenidade e esperarmos a oportunidade que o arcano do tempo tudo nos revelará no momento preciso, quando as nossas forças suportarem o impacto da verdade. Tudo que existe obedece a uma sequência estabelecida pela harmonia. A matéria que tanto estudamos tem sua vida própria sob a influência do espírito, e o espírito vive na atmosfera de Deus. A independência é, pois, até certo ponto, de concordância, e as afinidades congênitas é que nos garantem a vida, na vida de Deus. Existe algo de divino dentro da matéria, e o outro tanto vibrando no espírito, que por enquanto desconhecemos. Até que os grandes benfeitores, pelo menos é o que ouvimos deles, Deus é um segredo absoluto. Não podemos decifrá-lo, por faltar em nós as qualidades de um Deus. Isso traz para a gente uma grande reflexão, pelo menos para mim, né? Uma grande reflexão, né? É essa coisa que acho que a gente já conversou isso uma vez, nessa necessidade que é da humanidade, né? De ter que saber entender tudo, né? Eu acho que isso passa um pouco pela vaidade, pelo ego do espírito encarnado aqui na Terra, né, que acha que ele tem que ser o senhor absoluto das coisas. E ele tem a obrigação de poder explicar tudo. E ele, gentilmente, aqui mostra que a nossa ignorância é incapaz de a gente chegar perto de entender ou querer realmente explicar os fenômenos que nos rodeiam, as nossas relações com o mundo espiritual e até as relações com o próprio Deus. E alguns podem até ficar incomodados com isso, numa parte do texto aí que parece que vira uma coisa meio dogmática, né? Ó, é assim porque é assim. Então você pode até tentar entender, mas tu não vai entender. Aceita que dói menos. Um dia você vai ter capacidade de entender e vão te explicar um pouquinho. Mas mesmo assim, quando tu estiver mais evoluído, estiver no auge da tua evolução, você não vai entender tudo. E isso é interessante, porque a gente quer evoluir, quer crescer e quer chegar à perfeição. Então quer dizer que a gente quer virar Deus? Se a gente quer conhecer tudo, quer saber de tudo, quer todas as virtudes, quer todas as coisas que a gente acha que são perfeitas, a gente está querendo virar Deus. E será que isso não é a simples manifestação do nosso ego, da nossa vaidade? Sempre me vem aquela história quando fala que a gente é feito à imagem e semelhança de Deus, aquela história, né? E aonde começou isso, que eu não sei muito bem, né? Mas talvez isso, né, também leve os homens a achar que podem encontrar essa ligação, esse momento aí de compreensão total. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que é tão interessante, né, quando a gente relaxa, né, e aceita que a gente não tem essa capacidade de compreensão de tudo, e que a gente deixa só absorver, né, sem tentar racionalizar, só respirar, né, como uma respiração, só só perceber isso daí dá um alívio na gente, né, dá
uma calma de que a gente não tem a necessidade de saber tudo, que a gente não tem que viver esse desespero de saber, né? Que simplesmente a gente está aqui. E é muito dúbio tudo isso, né? A gente vive lá e cá, é muito confuso às vezes. Esse teu exemplo da respiração eu achei interessante, porque é uma coisa que todos nós temos consciência que ela está acontecendo. A gente, em alguns momentos, até acha que consegue controlar, né? Porque não, vou respirar mais rápido, mais devagar, mais profundo, mas que a gente não tem controle nenhum, porque se você quiser, agora eu vou prender minha respiração indefinidamente, chega um ponto que o teu corpo, oh, acabou a brincadeira, pode respirar. Você sente uma coisa que você não controla e você volta a respirar. É impossível você ficar sem respirar. E eu acho que a sensação é mais ou menos a mesma. A gente acha que está ali, que está crescendo, que tem algum controle da coisa, mas na verdade não tem controle. É aquele barquinho de papel que você bota no riacho e deixa ele seguir. Ele pode seguir o caminho de um jeito ou de outro, vai seguindo a trilha, vai chegar no final do rio, mas ele não controla aquilo de fato. E eu achei a ideia que você levantou de tudo se parecer para a gente meio dúbio, né? É ou não é? Somos ou não somos? Vamos atingir essa plenitude ou isso é da nossa cabeça também? A gente vai estar eternamente em graus diferentes, mas como a gente está aqui na Terra, buscando sempre alguma coisa, sempre algo mais a aprender, essa ideia do paraíso, né, que também é uma criação humana, né? Será que isso realmente é onde a gente vai chegar ou é onde a gente gostaria de chegar? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente vê em livros diferentes, ele diz que quanto mais evoluído, mais o espírito trabalha, mais ele tem tarefas a cumprir, mais ele tem conhecimento a adquirir. Então, essa história do paraíso bucólico, utópico, se parar para racionalizar agora, pô, não existe, não vai existir nunca. Essa história de paraíso não existe. Que nós vamos sendo versões melhoradas de nós mesmos, mas seguindo a mesma rotina, talvez. E tudo isso, na nossa cabeça, às vezes dá um nó mesmo. Na minha dá, né? Pelo menos. Essa coisa também da palavra, para mim, da gente tentar explicar tudo através de palavras, é tão. Ao mesmo tempo, é cruel às vezes, né? Porque é o que a gente tem, né? A gente não tem como chegar no outro, olhar o outro e transmitir para o outro as coisas que a gente sente ou que a gente, se não for através das palavras. E ao mesmo tempo, essas palavras elas não conseguem alcançar completamente o que a gente quer transmitir. Ou às vezes ela até transmite, né? Às vezes, quando você está com muita raiva, você pode falar uma palavra nada a ver, mas através dessa palavra sai uma energia de muita raiva, né? E a pessoa sente essa energia. Como que nós, né? Nos comunicamos, né? Nos transmitimos esses conhecimentos, esse aprendizado todo, né? Porque através do olhar, da energia que a gente passa, mas a palavra, para mim, realmente, hoje foi muito interessante isso, que eu acordei pensando nisso, que a gente fala muito do amor, mas o amor é tão em que a gente limita, né, o amor dentro da palavra. A gente fala, eu me lembro, e dessa coisa do sentimento, eu me lembrei muito de uma
uma situação que eu vivi, e acho que eu já contei aqui, a minha filha era pequena, de 4 anos, e a gente estava e aí nasceu uma sobrinha, e ela era a dodói de todo mundo porque ela era mais novinha, e depois veio essa sobrinha. Então ela começou, né, um processo dos ciúmes, só que ela não sabia verbalizar a palavra ciúmes. Aí um dia ela falou assim, mãe, eu não tô gostando, tô sentindo um negócio muito esquisito. Mãe, e aí ela começou a descrever o que ela estava sentindo. E aí eu ri, aí eu me lembro assim, sei que você está sentindo é ciúmes, o nome disso é ciúmes. Aí, porque ela estava com raiva, né, e ela foi descrevendo. Aí tudo bem. Aí passou uns dias, a gente estava com essa sobrinha, todo mundo junto, e aí ela veio e me puxou assim, mãe, e aí todo mundo em volta dessa sobrinha, que tinha nascido pequenininha, né? Ela assim, tô com esse negócio de novo, mãe, aquele nome que você me ensinou, eu tô sentindo de novo. E aí eu comecei a rir, né? Que era os ciúmes. Mas mesmo isso é limitante, né? Dentro dessa sensação dela. E ela cresceu, é adulta hoje, mas é uma pessoa extremamente ciumenta. E aí eu fico olhando assim, mas a gente limitou também. Talvez eu tenha limitado ali dentro da, da palavra uma série de sentimentos que ela estava tendo, né? E que aí limitou para o resto da vida isso. É estranho, né? Não, não é estranho, não. Que até me remeteu a esse pedaço aqui, ó. Com ele, né, falando de Jesus, com ele a palavra atingiu os cimos de evolução, coroando com a mais alta condecoração espiritual o verbo, ao falar como fez quando da sua estadia divina junto a nós, da mais elevada virtude vivenciada nos caminhos da terra, o amor. Aqui ele não deixa claro, mas ele também não afirma que o amor é o sentimento máximo que a gente vai conhecer algum dia na nossa existência. Ele diz que era o mais alto que podia ser vivenciado na Terra. Então pode ter alguma coisa, algum sentimento, alguma vibração além do que a gente entende como amor. E aí a gente entra na limitação da palavra, que se criou uma palavra para que a gente entendesse o que é. E a gente não entende, né? A gente discute isso várias vezes. A gente não consegue entender. E aqui ele deixa assim no ar que existe, que possa existir, né? Pelo menos na minha cabeça, algo além do que a gente conhece de amor. Que a gente, o amor incondicional, o amor supremo é o máximo. E aqui dá a impressão que pode existir ainda alguma coisa além do amor. A gente não tem nem ideia de que tipo de sentimento possa ser esse. É para a gente sentar realmente numa pedrinha no canto da estrada e ficar coçando a cabeça e olhar para o céu e dizer, né, e aí? Mas é aquilo, né? A gente tem que se contentar com o que a gente tem, né? Ao nosso alcance, né? Diga, Aninha. Sabe que eu também estava refletindo que se a gente se aproxima muito disso, dessa coisa além do amor, né? Além da o que eles estão colocando, fica difícil viver aqui, né? Porque com essa visão que a gente tem já, a gente já começa a ter até uma certa arrogância assim, de olhar, nossa, mas coitado, vive tão na matéria, e se a gente se aprofunda tanto nisso, parece que a vida na Terra é irrelevante, né? Talvez a nossa limitação seja para conseguir viver e sobreviver aqui também, né? Olha, eu acho que é bem provável. Verdade. Lembrando de Jair, né? De Jair que fala muito, né? E a gente vê nos nossos caminhos, né? De nós mesmos, das pessoas que a gente conhece, convive.
Quantas pessoas que a gente conhece que tá sempre, nunca está satisfeita, né? Quando consegue o que quer, não, mas tem isso aqui, aí consegue, tem isso aqui. Imagina a gente tendo uma consciência diferente, como seria desagradável aqui, sabendo que pô, a gente está aqui esperando, só matando o tempo para chegar numa coisa melhor. É bem isso. Me lembrou um pouco um ex-cunhado que eu tinha, já falecido, e ele vivia dizendo que era a hora dele ir embora, que ele já tinha que ir embora, né, que ele tinha que morrer e tal. E todo ano, ele era o último ano de vida dele. Todo ano era o último dia. Não, ele era muito ligado, ele foi à Índia, ele era muito espírita, kardecista, depois é bem ligada às questões espirituais e tal. Mas ele vivia dizendo que era o último ano dele, que agora estava na hora de que não sei o quê. E demorou muito chegar esse dia dele ir embora, né? E a gente já ria, né? Não, quando ele começava, aí ele tinha problema de asma, não, agora tá na hora de eu ir. Aí, não, porque, não, agora tenho que ir. E não ia, né? Aí no dia que ele foi, eu falei, nossa, ele foi mesmo. Mas ele vivia com esse sonho de ir embora, que tinha que chegar a hora dele, que ele ia, nesse ano ele ia embora. Mas assim, não era no sentido negativo, ruim, não. Mas era assim, não, tem coisa melhor para viver e tá na minha hora. E não chegava. E aí a gente ria disso, né? Que, esse ano ele tá dizendo. E ele foi embora, mas ele foi mais de 80 e tantos anos. E isso desde que eu conheci muito pequena, ele falava, acho que desde os 50 anos dele, sei lá, antes, ele falava que estava na hora dele ir. Mas não chegava esse dia, né? Que ele estava querendo tanto ir. Lembrando até a hora, né? O Djair fala muito, né? Lá é muito bom, lá é muito lindo, né? Eles não mostram muito, porque senão a gente não vai querer mais ficar aqui, é mais ou menos isso, né?